Há 4 bilhões e 500 milhões de anos, o Sistema Solar parecia uma galeria de tipo cósmica, onde rochas colidiam e se fundiam para formar planetas. Depois da formação do Sistema Solar, as rochas que não se tornaram planetas e luas ficaram vagando. E em nosso Sistema Solar interno, bilhões delas formaram o cinturão de asteroides que orbitam o Sol entre Júpiter e Marte. Pensamos que a enorme gravidade de Júpiter foi forte o bastante para impedir que esses planetoides se unissem para formar objetos ainda maiores que consideramos como um planeta real. Assim, o cinturão de asteroides pode ser visto como uma coleção de planetas fracassados. Os asteroides costumam ser irregulares e marcados com crateras de impactos. Seu tamanho vai desde grão de poeira a centenas de quilômetros de diâmetro. Como se formaram ao mesmo tempo que a Terra, os asteroides têm os mesmos elementos básicos de nosso planeta. A cientista Annie Meiser achou os materiais cósmicos numa fábrica de helicópteros. Os componentes desses helicópteros são incrivelmente similares aos elementos que encontramos nos diferentes asteroides. Os suportes de aço e o bloco do motor de aço são compostos principalmente de ferro, os painéis de fibra de vidro são compostos de silicone e oxigênio, e o revestimento é de alumínio. Alguns asteroides são diferenciados, com um núcleo metálico de ferro e níquel, circundando por uma camada de silicatos e uma combinação de outros materiais na crosta. Quando a montagem final deste helicóptero estiver completamente como os asteroides, ele se moverá. Os helicópteros transportam pessoas ao redor do planeta. E os asteroides e cometas transportam materiais para o nosso sistema solar. Os asteroides são digitais cósmicas que revelam pistas sobre o passado da Terra. Os fragmentos de asteroides que resistem ao impacto com a superfície da Terra são chamados de meteoritos. Quase todos foram recuperados em desertos ou nas regiões polares onde essas rochas escuras são fáceis de ver. No Centro Espacial da NASA, o cientista Mike Solensky coletou e analisou meteoritos. Mais de 40 mil meteoritos foram trazidos da Antártica. Estes são 2 meteoritos e pensamos que vieram de asteroides. Este é um condrito carbonáceo. E este é um condrito comum. Estes são os tipos mais comuns de meteoritos que caem na Terra hoje. Eles contêm muito ferro, magnésio, silicatos, coisas que vemos na Terra. Assim, os asteroides nos contam sobre a história antiga do aparecimento dos planetas. Eles são como pequenos laboratórios para estudar a evolução inicial dos planetas. Os asteroides não são os únicos remanescentes da formação dos planetas. No gelado Sistema Solar exterior, restos de rochas formam o cinturão de Kuiper, logo depois do planeta Netuno. Acreditamos que no Sistema Solar exterior, o gelo e a poeira se acumularam, formando pequenos corpos cujas órbitas foram perturbadas pelos planetas gigantes e que acabaram por se dispersar no que hoje chamamos de cinturão de Kuiper. No passado, pensávamos que os cometas se formavam longe do Sol. E que, por causa disso, os cometas retinham maiores quantidades de elementos voláteis, gelos, água congelada e monóxido de carbono congelado, além de materiais orgânicos, e que os asteroides em geral tinham menor quantidade. Esses corpos gelados não ficaram só no cinturão de Kuiper. O Sol em formação enviou cometas aos locais mais distantes do Sistema Solar, criando um reservatório profundo e gelado conhecido como nuvem Oort.
A nuvem Oort está a alguns anos-luz do Sol. Estranhamente, apesar da nuvem Oort estar mais distante do Sol do que o cinturão de Kuiper, pensamos que ela pode ter se formado no interior da parte interna do Sistema Solar. Pensamos assim porque alguns dos materiais que encontramos nos cometas só poderiam ter sido formados sob altas temperaturas. Água. Ela cobre mais de 2/3 da superfície terrestre. Nutre plantas e animais, inclusive o homem. Será que a água veio do espaço exterior? A princípio, os cientistas pensaram que os cometas gelados podiam ter fornecido a água da Terra durante a formação do Sistema Solar. Porém, as pesquisas sugerem que os cometas não foram a fonte principal de água para a Terra. Nossos oceanos contêm uma combinação de H2O, água normal, e HDO, água pesada, que contém deutério, um tipo raro de hidrogênio com um nêutron extra. Acontece que nos cometas que estudamos até agora, a razão de deutério para hidrogênio é aproximadamente 2 vezes maior do que nos oceanos da Terra. Então, isso não combina. Os cientistas não descartaram os cometas. Mas será que os asteroides rochosos originaram a água da Terra? Os asteroides condritos carbonáceos, que são encontrados na área mais distante do cinturão de asteroides, têm razão de deutério para hidrogênio quase igual à dos oceanos da Terra. Os asteroides condritos carbonáceos podem ter menos água pesada do que os cometas por terem se formado nas altas temperaturas perto do Sol. A principal fonte de água foi certamente os asteroides próximos à Terra que colidiram e soltaram grandes quantidades de vapor d'água que depois, quando as condições permitiram, se condensaram como água na Terra. Outra fonte possível da água na Terra pode vir da descoberta de 3 objetos peculiares no cinturão de asteroides. Recentemente, os cientistas descobriram novos objetos, os cometas do cinturão principal. Eles parecem um cometa. Têm um núcleo rodeado por uma coroa nebulosa e uma longa cauda estendida. Porém, sua dinâmica orbital sempre os mantém no cinturão principal de asteroides. Então, pela dinâmica da órbita, eles são asteroides. Talvez a origem dos oceanos terrestres esteja nesses asteroides, que têm altas concentrações de água e outros materiais orgânicos. As galáxias são enormes conjuntos de estrelas, gases, poeira, planetas e outros constituintes reunidos pela gravidade. Elas são estruturas dinâmicas, em constante transformação. No século XVIII, Immanuel Kant, o famoso filósofo alemão, usava a expressão universus ilha para designar muitos objetos de aspecto nebuloso no céu. No início do século XX, o debate entre os cientistas era intenso, até que os telescópios evoluíram e as concepções também. Os astrônomos registraram imagens que nem toda a filosofia poderia idealizar. A classificação mais conhecida para as galáxias leva em conta a sua forma e foi criada por Edwin Hubble no início do século passado. Em linhas gerais, ele as reuniu em grandes grupos de acordo com seus formatos e subdivisões, elípticas, espirais e irregulares.
Vamos usar a imagem de uma espiral típica para ter referência do que vem a ser uma galáxia dessa categoria. O bojo é a região em torno do núcleo da galáxia e concentra grande quantidade de matéria e energia. No plano médio da galáxia, nos braços da espiral e bojo, prevalecem as regiões de formação de estrelas e estrelas jovens. No halo da galáxia, nesse volume esférico, estão as estrelas mais velhas, reunidas no que chamamos aglomerados globulares, como os seus formatos indicam. A nossa galáxia, a Via Láctea, que é uma espiral barrada, tem exemplos interessantes de aglomerados desse tipo, como o M13 na constelação de Hércules e o Ômega Centauri na constelação do Centauro. Os aglomerados abertos são mais comuns nos braços e no plano médio da nossa galáxia. Os destaques entre os aglomerados abertos da Via Láctea são o M6 e o M7 na constelação do Escorpião, e a caixinha de joias, que fica aqui, pertinho do Cruzeiro do Sul. O núcleo da Via Láctea é visível para nós na constelação do Sagitário, e a região é de grande atividade, com um buraco negro supermassivo e outros buracos negros menores, além de algumas fontes de alta energia. Essas constatações reforçam a ideia de que muitas galáxias podem ter buracos negros em seus núcleos. Conseguimos enxergar algumas galáxias a olho nu. É o caso da grande e da pequena nuvem de Magalhães, galáxias satélite da nossa. 10 vezes mais distante e também visível sem auxílio de instrumentos ópticos, está a galáxia de Andrômeda, cujo aspecto geral se aproxima da nossa galáxia. A galáxia de Andrômeda, a Via Láctea e mais cerca de 30 galáxias formam o grupo local de galáxias. Esse grupo faz parte de um grande aglomerado de galáxias e, segundo os cosmólogos, o universo conta com grandes estruturas desse tipo. Galáxias com grande atividade em seus núcleos, galáxias mais brilhantes em frequências que não enxergamos e colisões espetaculares com resultados que desafiam as simulações em nossos computadores são alguns dos mais recentes desafios para a pesquisa. Suposições, perguntas e pesquisas são atitudes típicas de quem vive no nosso universo ilha, olhando na noite escura essas maravilhosas companheiras da Via Láctea.